literatura. Bom, o pós-modernismo, muitos consideram que ele teve início a partir dos anos 50, de 1950, do século passado. E aí, muitas pessoas, muitos escritores partiram do princípio de que todo e qualquer fazer artístico que viesse após 1950 não pertencia mais ao modernismo e seria sim um pós-modernismo ou uma literatura contemporânea. Só que essa opinião ela ficou muito dividida, porque tinha ainda adeptos da literatura que considerava, tem gente que considera até hoje que a literatura que nós presenciamos, que a literatura que nós vivemos ainda é uma literatura modernista e não uma literatura pós-moderna. E nessa discussão toda, até o presente momento, na literatura, nós não temos um nome específico para o contexto literário que estamos vivendo. Daí, o que acontece? Depois da terceira fase do modernismo, o fazer artístico, ele ganhou uma liberdade, uma força, uma potência tão grande que ele meio que fugiu às rédeas da literatura em si e tornou-se cada vez mais ampla, cada vez mais popular, cada vez mais concreta, né? A realidade sempre exposta, a denúncia social, a crítica, tudo ali muito em evidência. Bom, isso é ruim? Não necessariamente. Óbvio, considerando que todos nós temos o direito e a liberdade de expressão. Porém, o que falta hoje é estudos em torno dos movimentos artísticos, dos movimentos literários, para que esse período em que nós estamos vivendo seja nomeado. Todo contexto histórico tem um nome para a literatura. Tem o arcadismo, tem o barroco, tem o parnasianismo, o realismo, o modernismo. O pós-modernismo é o que a gente está vivendo agora. Quando começou? Como chamam a literatura hoje? Como ela é denominada? Simples, é uma literatura contemporânea. Acabou. Então, todo manifesto artístico pertence a uma literatura contemporânea, literatura de agora, nova, simples assim, acabou. Não tem uma escola, não tem um estudo ainda específico sobre isso. Então, nós estamos meio que... Eu não gosto da expressão perdidos, não é bem assim. Nós estamos avulsos no campo das artes. E esse estar avulso, de certa forma, é bom. Por quê? Porque permite que toda e qualquer pessoa de veia artística possa se expressar, se manifestar e pertencer a um grupo, né? E aí a gente vai vivendo a arte a maneira como dá, tá bom? Bom, agora, com base nisso, como é cobrado a literatura contemporânea no Enem, por exemplo? Bom, toda vez que vem uma literatura ali, um texto contemporâneo, como não tem como dizer, o texto tal pertence ao pós-modernismo ou aquilo que se chama de pós-modernismo, o Enem, para não cometer deslizes, ele geralmente faz o quê? Quando pega uma obra, um autor, um nome que seja da literatura contemporânea, ele costuma datar o texto. Texto de fulano de tal, de 1998. Então, com base na data, na referência, a gente sabe que a literatura exigida ali é uma literatura contemporânea, é a literatura dos últimos tempos. Essa que não tem um nome, essa que não tem uma definição, mas nem por isso é uma literatura morta. Nunca esteve tão viva, né? Mais viva do que nunca, só não foi nomeada ainda. Mas acredito que nas universidades, nos grandes centros educacionais, estejam sendo feitos estudos para que esse período, esse contexto histórico que nós estamos vivendo, seja nomeado dentro do campo das artes, tá bom? Então vamos fazer a correção dos nossos exercícios. Na página 80, nós temos o texto
da Rede Eleva, número 1, diz assim, ó. 20 anos, derramei-os gota a gota, num abismo de dor e esquecimento. De fogosas visões nutri meu peito. 20 anos, não vivi um só momento. Contudo, no passado uma esperança, tanto amor e ventura prometida, e uma virgem tão doce, tão divina, nos sonhos, junto a mim, adormecia. Esta noite, texto 2, eu ousei mais atrevido nas telas que estalavam nos meus passos, ir espiar seu venturoso sono, vê-la mais bela de Morfeu nos braços, como dormia, que profundo sono. Tinha na mão o ferro do engomado, como roncava uma viosa e pura. Quase caí na rua desmaiado. Álvares de Azevedo é para muitos o principal poeta da segunda fase do romantismo brasileiro. Na sua obra, percebem-se características dispares, exemplificadas nos 2 fragmentos acima transcritos. Então, nós temos 2 fragmentos de Álvares de Azevedo, importantíssimo poeta da segunda fase do romantismo, aquela fase conhecida como mal do século, que as pessoas morriam de amor, essa mesmo. Então, com base nisso, número 1, a observação dos elementos que caracterizam esses 2 excertos permite a inferência de que, neles, a diferença no tratamento dedicado à mulher reside... Resposta correta? Letra A. No fato que o texto 2 apresenta um tom zombeteiro e irônico, que não tipifica, no geral, esse momento do romantismo. A resposta correta é a letra A. Por quê? Porque não era típico da segunda fase do romantismo zombar ou ironizar da mulher, já que a mulher era considerada um ser sagrado, a mulher era vista como um objeto de desejo e ela era divina. Ela era divina, ela era perfeita. Então, esse ar de zombaria presente ali no segundo texto de Álvares de Azevedo não é típico da segunda fase do romantismo. Por isso, a questão correta dessa questão é a letra A, tá bom? Número 2. Vamos lá. Exercício tirado do Enem de 2010. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não. Fusca. Mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala de mãe escrava e seus primeiros anos viveram-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos, sempre escondida que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora, a patroa, gorda, rica, dona do mundo, a mimada dos padres, como lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Entaladas as banhas no trono, uma cadeira de balanço na sala de jantar, ali bordava, recebia as amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o tempo. Uma virtuosa senhora, em suma dama, de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral. Dizia o reverendo: ótima a dona Inácia, mas não admitia choro de criança. Ai, punha-lhe os nervos em carne viva. A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Vinha da escravidão, fora senhora de escravos e daquelas ferozes, amigas de ouvir cantar o bolo e estalar o bacalhau. Nunca se afizera ao regime novo essa indecência de negro igual. Texto Negrinha, de Monteiro Lobato. A gente pode chamar esse texto de um texto contemporâneo, afinal de contas ele foi escrito no ano 2000. Com base nisso, a narrativa focaliza um momento histórico-social de valores contraditórios. Essa contradição infere-se no contexto pela resistência da senhora em aceitar a liberdade dos negros, evidenciada no final do século. No final do texto, a gente sabe que nos anos 2000 a abolição da escravatura já tinha acontecido,
Porém, muitas pessoas ainda tinham dificuldade em aceitar essa condição e muitas pessoas lidavam ou não lidavam, né? Ignoravam as diferenças raciais e por isso destratavam dos negros, o que não é diferente hoje em dia, né, gente? E isso fica evidente lá no finalzinho do texto, quando ela deixa clara, né? Quando ela deixa bem transparente ali essa dificuldade em aceitar a liberdade dos negros. Portanto, nessa literatura contemporânea, a resposta correta é a letra D de Damasco, ou de doideira, né? Pleno, anos 2000 e o preconceito ainda existia. E hoje também tem, infelizmente. Próxima questão. Camelôs. Abençoado seja o camelô dos brinquedos de Tostão, o que vende balõezinhos de cor, o macaquinho que trepa no coqueiro, o cachorrinho que bate com rabo, os homenzinhos que jogam boxe, a perereca verde que se repete dá um pulo que é engraçado, e as canetinhas tinteiro que jamais escreverão coisa alguma. Alegria das caçadas, uns falam pelos cotovelos. O cavaleiro chega em casa e diz: meu filho, vai buscar um pedaço de banana para eu acender o charuto? Naturalmente, o menino pensará: papai está Outros coitados têm a língua atacada. Todos, porém, sabem mexer nos cordéis com um tino ingênuo de demiurgos de inutilidades e ensinam, no tumulto das ruas, os mitos heróicos da meninice e dão aos homens que passam preocupados ou tristes uma lição de infância. Manuel Bandeira, texto de 2007. Importantíssimo ler as referências. Então, é uma literatura contemporânea ou pós-moderna. Com base nisso, pergunta. Uma das diretrizes do modernismo foi a percepção de elementos do cotidiano como matéria de inspiração poética. O poema de Manuel Bandeira exemplifica essa tendência e alcança expressividade. Por quê? Resposta correta? Letra C. Traduz em linguagem lírica o mosaico de elementos de significação corriqueira. Lica, não entendi, o que é isso? Ele coloca um lirismo, uma musicalidade no seu texto e para colocar essa musicalidade, o que ele faz? Ele usa os elementos do dia a dia, da vida corriqueira. Charuto, meninice, o comportamento, coisas simples, banais, tá bom? E o que é um lirismo mesmo? Lirismo é aquela função que permite que os textos ganhem musicalidade, ganhem nuances, por assim dizer. Se a gente ler o texto novamente, vocês vão perceber que tem ali um ar musical nele, ok? Então, a resposta correta é letra C de canção, que tem a ver com lirismo. Afinal de contas, lira é um instrumento musical. Próxima, podemos tocar para cachambu? É minha caneta. Abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados, iam todos, até mesmo os brasileiros, se concentrando e caindo em tristeza. Mas, de repente, o cavaquinho de Porfiro, acompanhado pelo violão do Firmo, romperam vibrantemente com um chorado baiano. Nada mais que os primeiros acordes da música crioula para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, como se alguém lhe fustigasse o corpo com urtigas bravas. E seguiram-se outras notas, e outras cada vez mais ardentes e mais delirantes. Já não eram dois instrumentos que soavam, eram lúbricos gemidos e suspiros soltos em torrente, a correrem serpenteando como cobras numa floresta incendiada. Eram mais convulsos, chorados em frenesi de amor. A música feita de beijos e soluços gostosos, carícia de fera, carícia de doer, fazendo estalar de gozo. Aloysio de Azevedo, O Cortiço, de 1983. Sabemos que Aloysio de Azevedo era um importantíssimo escritor do naturalismo, tá bom? Então vamos lá.
No romance O Cortiço, de 1890, de Aloysio de Azevedo, as personagens são observadas como elementos coletivos, caracterizados por condicionantes de origem social, sexo e etnia. Na passagem transcrita, o confronto entre brasileiros e portugueses revela a prevalência do elemento brasileiro, pois mostra o poder envolvente da música brasileira que cala o fado do português. Qual era a proposta do naturalismo na época? O naturalismo ele tinha por objetivo justificar o comportamento do sujeito ante a sociedade, tá bom? Um movimento importantíssimo para a literatura brasileira. E ele tinha ainda, né, uma influência muito forte da literatura portuguesa. E a gente vê essa influência nesse fragmento do Cortiço. Então, a resposta correta da número 4 é a letra C, meus amores. C de coração. Tá bom? Simples assim. Mostra o poder envolvente da música brasileira que cala o fado do português. Então, uma vez que tocou a música brasileira, não tem voz portuguesa que prevaleça, porque a música brasileira ela é tocante e envolvente. 5. Minha musa, Gonçalves Dias. Preparem-se. Não é como a de Horácio, a minha musa. Nos soberbos alpendres dos senhores, não é que ela reside. Ela ama a solidão, ama o silêncio, ama o prado florido, a selva umbrosa e da rola a carpir. Ela ama a viração da tarde amena, o sussurro das águas, os acentos de profundos sentir. Gonçalves Dias. Texto 2. Profissão de fé. Invejoso ourives quando escrevo. Imito o amor com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Torce, aprimora, alteia, lima a frase e, enfim, no verso de ouro engasta a rima como um rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. Assim procedo. Minha pena segue esta norma, por te servir, deusa serena, serena forma. Olavo Bilac. Os dois textos acima são exemplos da chamada metapoesia, na qual o tema é a própria elaboração poética. Comparando-se os dois fragmentos, pode-se concluir que o que é uma metapoesia? É quando vai falar da poesia, quando escreve uma poesia para falar da própria poesia, tá bom? E esses dois textos são exemplos disso. Então, com base nisso, comparando os fragmentos, o que a gente pode concluir? Nós podemos concluir que o texto 2 expressa um dos principais postulados do parnasianismo. Parnasianismo foi aquele período literário que existiu junto com o realismo, naturalismo, logo o parnasianismo. E ele cultuava a forma, ele cultuava o belo, tinha que ser bonito, tinha que ser, a forma tinha que ser perfeita. E Olavo Bilac, ele era um dos adeptos do parnasianismo, tá bom? Por isso que a opção correta da número 5 também é a letra C, de coração, tá bom? Podemos? Para 6? São muitos exercícios. 6. O senão do livro. Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer. E realmente expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são os ébrios, guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. E caem, folhas misérrimas do meu cipestre, eis de cair,
como quaisquer outras belas e vistosas, e se eu tivesse olhos, dar-vos-ia uma lágrima de saudade. Esta é a grande vantagem da morte, que se não deixa boca para rir, também não deixa olhos para chorar. Eis de cair. Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Machado de Assis foi quem? O fundador do realismo e também um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Importantíssimo para a literatura, tá bom? Ao mencionar o processo de construção do seu livro, o personagem narrador deixa evidenciada, em um comentário metalinguístico, uma característica do estilo da época é que Machado de Assis filia-se, considerando este o filia-se, engoli uma vírgula. Considerando este o segmento mais expressivo de sua obra, essa característica é o primado da emoção, tá bom? Era uma das principais características de Machado de Assis. Lica, como que eu saberia essa resposta? Você saberia se você conhecer o movimento literário do realismo, a importância do Machado de Assis nesse movimento e as características dele enquanto autor, tá bom? Por isso que eu falo, mais importante que saber os períodos literários, vocês precisam saber quem são os seus representantes e as características de escrita de cada um deles. Porque Machado de Assis pode ter pertencido ao realismo, assim como outros escritores literários também pertenceram. Só que todos eles tinham suas particularidades, cada um com as suas características pessoais de escrita, tá bom? E uma das características de Machado de Assis era primar de emoção. Ele fazia isso o tempo todo, até porque era a maneira que ele encontrou de envolver o leitor à sua obra. Então, a resposta correta da 6, letra E de escola. 7. Confidência do Itabirano. Alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isso eu sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas. 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança de Itabira. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval. Este couro de anta estendido no sofá da sala de visitas, este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas, hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói. Carlos Drummond de Andrade, importantíssimo poeta da literatura moderna, tá bom? Carlos Drummond de Andrade é um dos expoentes do movimento modernista brasileiro. Com seus poemas, penetrou fundo na alma do Brasil e trabalhou poeticamente as inquietudes e os dilemas humanos. Sua poesia é feita de uma relação tensa entre o universal e o particular, como se percebe claramente na construção do poema Confidências do Itabirano. Tendo em vista os procedimentos de construção do texto literário e as concepções artísticas modernistas, conclui-se que o poema acima evidencia uma tensão histórica do eu e a sua comunidade, por intermédio de imagens que representam a forma como a sociedade e o mundo colaboram para a constituição do indivíduo. Olha só, uma característica do Carlos Drummond de Andrade é essa percepção muito reflexiva, sabe? Drummond, ele tinha essa característica e ele deixava ela muito evidente nos seus textos.
E por meio da sua escrita, ele fazia questão de mostrar ali como o universo, de modo geral, podia interferir na construção do sujeito. Por exemplo, ele, sujeito de Itabira, se tornou o que ele era naquela época, de quando escreveu o poema, por causa de tudo aquilo que girava em torno dele, de todo o contexto social no qual ele estava inserido. E ele faz essas reflexões em todas as suas obras. Tem um livro dele, é um poema que depois virou livro, que chama Sentimento do Mundo. É muito bonito essa obra. E ele faz essa reflexão também. É do tipo assim, se hoje eu li que eu sou professora, muito disso tem a ver com tudo aquilo que está ao meu redor, com o sistema, com as minhas influências, com as minhas inclinações, e tudo isso trazendo assim um aspecto reflexivo, sabe? Para saber assim, estou feliz com isso? É o que eu quero mesmo? Eu desejo isso que está acontecendo? Então ele faz esse convite, essa cutucada o tempo todo, sabe? No leitor. É uma característica particular do Drummond, tá bom? Então a resposta correta é da número 7, C de coração. 8, do Enem de 2014. Saí dali a saborear o beijo. Não pude dormir. Estirei-me na cama, é certo. Mas foi o mesmo que nada. Ouvi as horas todas da noite. Usualmente, quando eu perdi o sono, o bater da pêndula fazia-me muito mal. Esse tic-tac soturno, vagaroso e seco, parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante menos de vida. Imaginava então o velho diabo, sentado entre dois sacos, o da vida e o da morte, e a contá-las assim. Outra de menos, outra de menos, outra de menos, outra de menos. O mais singular é que se o relógio parava, eu dava-lhe corda, para que ele não deixasse de bater nunca, e eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos. Invenções há, que se transformam ou acabam. As mesmas instituições morrem. O relógio é definitivamente perpétuo. O derradeiro homem, ao despedir-se do sol frio e gasto, há de ter um relógio na algibeira para saber a hora exata em que morre. Naquela noite, não padeci essa triste sensação de enfado, mas outra, a deleitosa. As fantasias tumultuavam-me cá dentro. Vinham umas sobre as outras, à semelhança de devotas que se aborroam para ver o anjo cantor das procissões. Não ouvia os instantes perdidos, mas os minutos ganhados. Ainda Machado de Assis, em Memórias Póstumas. O capítulo apresenta o instante em que Brás Cubas revive a sensação do beijo trocado com Virgília, casada com Lobo Neves, que eram amigos. Nesse contexto, a metáfora do relógio desconstrói certos paradigmas românticos. Por quê? Porque o relógio representa a materialização do tempo e redireciona o comportamento idealista de Brás Cubas. Tá bom? Resposta correta. D de Damasco. Próximo texto. 9. A psicologia de um vencido. Muito texto. Tô cansada já. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Anjos, de Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos era conhecido por essas poesias bem macabras assim, tá, gente? Calma que ele é de abalar mesmo. A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição designada como pré-modernista. Ia chegar no modernismo ainda. Com relação à poética e à abordagem temática presentes no soneto,
Identificam-se marcas dessa literatura de transição como a manutenção de elementos formais vinculados a estéticas do parnasianismo e do simbolismo, dimensionado pela inovação da expressividade poética e o desconcerto existencial. Por que essa é a opção correta? Porque o pré-modernismo ele vai surgir logo depois do parnasianismo e do simbolismo. E o pré-modernismo ele tem ainda essa veia, sabe? Ele permeia pelo simbolismo, pelo parnasianismo, tem adeptos do realismo e do naturalismo que querem ser pré-modernistas, e tudo se mistura até que se encontre uma identidade, se firme nessa identidade, e aí a pessoa segue o seu caminho rumo à modernidade, rumo à quebra de paradigmas, tá bom? Então a resposta correta é a letra D de Damasco. E a número 10, o texto cadê? Cláudio Manuel da Costa. A resposta correta é a letra 10, a letra A, porque ambos os textos se reportam, ainda que por ângulos diversos, os aspectos que exemplificam a mudança das coisas. A gente está falando aqui de um texto do Gregório de Matos e de um texto do Cláudio Manuel de Costa. E esses dois textos, eles estão reportando por ângulos diferentes, por visões diferentes, os aspectos que exemplificam a mudança das coisas, como as coisas mudam, se alteram e por aí vai, tá bom? Então, número 10, letra A. Não fiz a leitura porque tá ficando muito longo o vídeo e aí eu não consigo fazer o upload dele no YouTube, tá bom? Mas se tiverem alguma dúvida nessa questão ou em qualquer outra, vocês sabem como e onde me encontrar. No mais, foi um prazer estar com vocês e beijos de luz. Se cuidem.